Olá a todos os voluntários da Valentão Operacionais. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de algo que pode parecer simples, mas que tem um impacto enorme no trabalho que fazemos todos os dias. A fotografia de animais para adoção. Estou a falar de cães, de gatos, de vidas à espera de uma segunda oportunidade. E uma boa fotografia pode ser exatamente o que faz a diferença entre um animal que fica semanas à espera e um animal que encontra casa em poucos dias. Antes de mais, quero que fiquem com uma ideia muito clara. Fotografar bem não é vaidade. É uma ferramenta de proteção, de empatia e de adoção. Dentro da Valentão Operacionais, a imagem não é apenas comunicação. É registro, é triagem, é memória clínica, é apoio a campanhas e é a ponte entre o animal e a família certa. Por isso, cada fotografia que tiram tem peso real, tem consequências reais. Vamos começar pelo princípio. O que é que faz uma boa fotografia de adoção? Há 3 pilares fundamentais. O primeiro é a luz, o segundo é o ângulo e o terceiro é o ambiente. Estes 3 elementos, quando bem combinados, transformam uma fotografia comum numa imagem que toca as pessoas, que cria ligação, que gera empatia. Vamos explorar cada um deles com detalhe. Comecemos pela luz. A luz natural é a vossa melhor aliada, sempre. O ideal é fotografar em exterior com sombra luminosa, ou seja, num local onde a luz do sol não incide diretamente sobre o animal, mas onde há claridade suficiente para iluminar bem. Pensem numa varanda, debaixo de uma árvore, ou junto a uma parede clara num dia nublado. Essa luz suave valoriza o pelo, revela os olhos e não cria sombras duras que distorcem a expressão do animal. O que devem evitar a todo custo é fotografar ao meio-dia com sol direto. A luz dura ao meio-dia fecha os olhos dos animais, cria sombras feias debaixo do nariz e do queixo e retira todo o detalhe do pelo. O resultado é uma fotografia que parece tirada sem cuidado, mesmo que o animal seja lindo. Se estiver em interior, posicionem o animal junto a uma janela, com a luz a entrar de lado. Isso cria um efeito suave e natural que funciona muito bem, especialmente para gatos ou animais mais receosos que não se sentem confortáveis no exterior. Agora falemos dos ângulos. Esta é provavelmente a dica mais importante de todo este episódio, por isso quero que aguardem bem. Nunca fotografem de cima para baixo. Nunca. Quando fotografamos um cão ou um gato de cima, o animal parece pequeno, esmagado, distante, perde presença, perde personalidade. A imagem fica fria e sem ligação emocional. O que têm de fazer é descer ao nível dos olhos do animal. Ajoelhem-se, deitem-se no chão se for preciso. Não tenham medo de sujar a roupa. Quando a câmara ou o telemóvel está ao nível dos olhos do animal, a fotografia ganha uma dimensão completamente diferente. Há presença, há relação, há vida. Os ângulos que funcionam melhor para a adoção são o retrato frontal ou semifrontal, que mostra a cara e a expressão do animal com clareza, o corpo inteiro, que dá uma ideia real do porte e da postura, e o detalhe distintivo, que pode ser uma orelha especial, uma mancha única, ou um pormenor que torna aquele animal inconfundível. E depois há a fotografia de personalidade, aquela que apanha o animal num momento genuíno, a brincar, a olhar com curiosidade, a descansar com confiança. Essas são as imagens que as pessoas partilham. Essas são as imagens que geram adoções. O terceiro pilar é o ambiente. O fundo de uma fotografia diz muito sobre o contexto em que o animal vive. E o que queremos transmitir é dignidade, não abandono. Por isso, o ideal é um fundo neutro e limpo. Uma parede clara, relva limpa ou um exterior simples sem elementos que distraiam. O que devem evitar são fundos com lixo, carros, obras, baldes, cordas, grades a cortar a cara do animal, tigelas sujas ou panos velhos. Tudo o que grita abandono mais alto do que o próprio animal está a trabalhar contra vós. Lembrem-se, o protagonista é o animal. O fundo existe para o valorizar, não para o esconder. Antes de carregar no botão, há uma preparação essencial que não pode ser ignorada. Primeiro, a segurança do animal. Nunca fotografem um animal que não está estabilizado emocionalmente. Um animal em pânico não vai dar boas fotografias e o bem-estar dele vem sempre em primeiro lugar. Segundo, a limpeza. Um animal limpo e escovado fotografa muito melhor. Não precisam de fazer um trabalho de grooming profissional, mas retirar sujidade evidente, pentear o pelo e limpar os olhos faz uma diferença enorme. Terceiro, definam papéis. O ideal é trabalhar em equipa. Um voluntário fotografa, outro faz de handler, ou seja, mantém o animal calmo, chama a atenção dele, usa petiscos ou brinquedos para conseguir expressões naturais. Um bom handler pode salvar uma sessão inteira.
Agora vamos falar de algo muito prático. A diferença entre fotografar com telemóvel e com câmara fotográfica. Porque a realidade é que a maioria de vocês vai usar o telemóvel. E isso está absolutamente bem. Os telemóveis atuais têm câmaras excelentes e com as técnicas certas conseguem resultados muito bons. Para o telemóvel, as dicas mais importantes são estas. Primeiro, limpem a lente antes de fotografar. Parece óbvio, mas é um dos erros mais comuns. Uma lente com gordura ou pó vai estragar qualquer fotografia. Segundo, usem o modo retrato quando disponível, especialmente para primeiros planos. Este modo cria um desfoque suave no fundo que valoriza muito o animal. Terceiro, toquem no ecrã para focar nos olhos do animal. O foco automático nem sempre acerta onde queremos, por isso forcem o foco manual, tocando diretamente nos olhos. Quarto, evitem o zoom digital. Em vez de aproximar com o zoom, aproximem-se fisicamente do animal. O zoom digital perde qualidade de imagem. Quinto, fotografem em boa luz e evitem o flash do telemóvel. O flash frontal dos telemóveis é muito agressivo. Cria olhos vermelhos ou verdes nos animais e achata completamente a imagem. Para quem tem câmara fotográfica, as possibilidades são maiores, mas também exigem um pouco mais de conhecimento. O modo mais recomendado é a prioridade de abertura, que nos telemóveis não existe, mas nas câmaras é muito útil. Uma abertura entre f2.8 e f5.6 é ideal para retratos, porque cria aquele desfoque bonito no fundo que destaca o animal. Para fotografias de corpo inteiro, podem fechar um pouco mais a abertura para f/5.6 ou f/8 para garantir que todo o animal fica nítido. A velocidade do obturador deve ser no mínimo 1/500º de segundo para animais em movimento, porque os animais movem-se muito rápido e uma velocidade baixa vai resultar em fotografias tremidas. O foco automático contínuo, também chamado AF Servo, é o vosso melhor amigo para seguir o movimento do animal. E se a vossa câmera tiver IIF, ou seja, foco automático nos olhos, ativem-no sempre. É uma funcionalidade que faz uma diferença extraordinária. Vamos agora falar dos erros mais comuns, porque conhecer os erros é tão importante quanto conhecer as técnicas. O primeiro e mais frequente já mencionamos. Fotografar de cima para baixo. O animal perde presença e parece encolhido. Deixam sempre ao nível dos olhos. O segundo erro é o fundo caótico. O público distrai-se, a imagem parece desleixada e o animal perde-se no meio da confusão visual. Escolham sempre um fundo simples e limpo. O terceiro erro é a luz dura ao meio-dia. Já falámos disto, mas vale a pena repetir. Evitem fotografar com sol direto. A luz suave da manhã cedo ou do final da tarde é muito mais favorável. O quarto erro é fotografar o animal preso a grades. Mesmo que seja a realidade do canil, uma fotografia com grades transmite derrota, castigo e desespero. Se for absolutamente impossível tirar o animal do espaço, tentem pelo menos enquadrar de forma a minimizar as grades ou fotografar através delas com uma abertura grande que as desfoque. O quinto erro é o uso de filtros exagerados. Editar não é mentir, mas manipular é. Uma boa edição corrige ligeiramente a luz, o contraste, a cor e o corte. Não inventam um animal que não existe. Filtros exagerados matam a verdade e reduzem a confiança das pessoas que veem a fotografia. O sexto erro são as fotos tremidas ou desfocadas. Passam amadorismo e escondem o animal. Se a fotografia não está nítida, não a publiquem. É melhor não ter fotografia do que ter uma má fotografia. O sétimo erro é publicar uma única fotografia fraca. Uma só imagem não mostra o suficiente para criar ligação. O ideal é publicar entre 3 a 5 fotografias que mostrem diferentes perspectivas. A cara, o corpo inteiro, um detalhe e um momento de personalidade. E o oitavo erro, que é talvez o mais subtil, mas igualmente importante, é mostrar sujidade evitável. Pode ser relevante para registro clínico interno, mas numa publicação de adoção, uma fotografia com o animal sujo ou em mau estado transmite negligência, mesmo que não seja essa a realidade. Limpem o animal antes de fotografar sempre que possível. Há ainda um erro que não é técnico, mas é igualmente grave. Humilhar o animal para gerar pena. Não usem linguagem de desespero vazio, do tipo ninguém o quer ou está há meses à espera, especialmente se a fotografia ainda por cima for fraca. Isso não gera adoções responsáveis, gera impulsos que muitas vezes resultam em devoluções. O que queremos é mostrar o animal com verdade, com dignidade e com o seu potencial de convivência.
Depois de tirar as fotografias, vem a seleção e a edição leve. Não publiquem tudo o que fotografaram. Selecionem as melhores, aquelas que têm foco nos olhos, boa luz, fundo limpo e uma expressão genuína. Uma edição leve e honesta pode fazer muito. Ajustar o brilho, aumentar ligeiramente o contraste se a imagem ficou demasiado fria ou quente e fazer um corte que melhora a composição. Há aplicações gratuitas excelentes para telemóvel, como o Lightroom Mobile ou o Snapseed, que permitem fazer estes ajustes de forma simples e rápida. E agora chegamos a um ponto que muitos voluntários subestimam: a publicação. Uma boa fotografia sem uma boa descrição perde muito do seu impacto. A publicação tem de ser clara, honesta, apelativa e útil. Tem de ajudar a pessoa certa a perceber rapidamente se quer saber mais. O que deve constar numa publicação de adoção? O nome do animal, o sexo, a idade aproximada, o porte, o estado de saúde e vacinação, a personalidade, com exemplos concretos, as necessidades específicas, se existirem, e o contacto para quem quiser saber mais. Deixo-vos um exemplo de uma publicação bem feita baseada no nosso manual. A Lua procura casa. Fêmea, jovem adulta, porte médio, esterilizada, muito meiga e atenta. Gosta de companhia humana, passeia bem e procura uma família tranquila que a trate com paciência e respeito. Está pronta para a adoção responsável pela Associação Valentão ao Resgate. Para saber mais, enviar mensagem privada ou e-mail para o contacto da associação. Partilhar também é ajudar. Reparem, é direto, é honesto, é apelativo e dá informação útil sem exageros nem linguagem de desespero. Antes de terminar, quero deixar-vos uma checklist rápida para usar antes de cada sessão fotográfica. O animal está seguro e estabilizado, o espaço está limpo e o fundo é neutro, a luz é suave e natural, a lente está limpa, a bateria e o espaço de armazenamento estão suficientes, os papéis estão definidos, quem fotografa e quem faz de handler, e o objetivo da sessão está claro? Se responderem sim a todas estas perguntas, estão prontos para começar. E para a publicação, a checklist é esta. As fotografias têm foco nos olhos, o fundo é limpo e sem elementos que distraiam, a luz é favorável, a descrição tem nome, sexo, idade, porte, saúde, personalidade e contacto, a linguagem é digna e respeitosa. Não há informação que coloque o animal em risco? Se sim, estão prontos para publicar. Quero terminar com uma ideia que está no coração de tudo o que fazemos na Valentão Operacionais. Um animal bem fotografado não fica apenas mais bonito, fica mais compreensível, mais próximo, mais real e mais adotável. Cada fotografia que tiram com cuidado, com técnica e com respeito, é uma oportunidade real de mudar a vida de um animal. É uma ferramenta de proteção, é um ato de amor concreto. Vocês têm esse poder nas mãos, literalmente. Obrigada por fazerem parte desta equipa. Obrigada por cada sessão fotográfica, por cada publicação bem feita, por cada animal que encontrou casa porque alguém se deu ao trabalho de o fotografar com dignidade. Continuem a fazer este trabalho com dedicação e com orgulho. Até ao próximo episódio, voluntários. Valentão ao resgate.